Bom, eu já fiz uma parte do batidinho aqui para dar uma adiantada. Mas eu coloquei um pedaço de pano aqui porque eu percebi que enquanto eu estava batendo, estava fazendo um toque, 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 toque. Ninguém merece. Aí eu coloquei um tecidinho embaixo, mas não precisa. Eu coloquei só por causa do áudio. Então tá. Para fazer esse meu batidinho, eu peguei um pincel que ele já tá bem, ó. Peguei um pincel que já tá bem gasto. Eu poderia estar fazendo esse batidinho com um pincel chamado pata de vaca, mas o meu patinha de vaca já foi embora. Então eu vou fazer o meu batidinho com um pincel que ele é um pincel chato, porém ele já está bem velho. Peguei o pincel mais velhinho, porque quando você faz o batidinho, você abre a cerda do pincel, né? Então, se você tem um pincel próprio para isso, que é um pata de vaca e tal, você pode estar fazendo. Mas se você não tem, você pode estar pegando o seu pincel. Esse é o meu pincel chato, mas o meu pincel chato que está bem velho, já está bem gasto, então eu vou fazer o meu batidinho com ele. Eu vou umedecer meu pincel, vou tirar o excesso de água e vou vir com a tinta. A tinta ela não pode estar muito seca, não pode estar muito assim, tirou do pote e põe. Não, você tem que colocar um pouquinho de água nela para ela vir um pouquinho mais líquida para facilitar o seu batidinho. Eu vou pegar um pouco de tinta azul já clarinha, um pouco de branco, um pouco do meu azul piscina, tudo no mesmo pincel e um pouquinho do meu palha. Eu quero jogar um pouquinho de tom palha. Eu coloquei tudo no meu pincelzinho e eu vou batendo e vou mesclando a minha tinta. Aqui eu coloquei um pouco de água a mais, então eu já vou dar uma secada no meu pincel, que eu também não quero que ele venha tão aguado, né? Eu venho, dou uma secada nele e dou mais umas batidinhas. Aqui você vai jogando as cores conforme você quer. Um pouquinho mais de branco, um pouco mais de azul piscina, um pouco mais de palha. E você vem logo em seguida dando umas batidinhas para mesclar a tinta. E aqui tá indo meu mesclado. Aqui próximo aqui próximo do meu desenho, eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar um outro pincel que nem tá tão velhinho assim, é um pincel novo até, e vou vir com ele deitado para fazer o acabamento em volta. Eu não quero que o meu pincel, eu não quero que o meu batidinho chegue muito próximo do meu risco, senão eu vou ter que ficar fazendo o acabamento nele, né? Então vamos lá. Então eu já vou mostrar para vocês como que eu faço quando eu chego perto do meu risco. Eu peguei um pincel redondo, umedeci ele, dei uma secadinha, tirei o excesso de água e na pontinha dele eu quero que venha um pouco de azul um pouco mais escuro, o azul mais clarinho, e eu vou dando batidinhas com ele bem deitado, ó. Ele tá bem deitadinho, quero até que venha um pouquinho de palha junto. Ele tá vindo deitado e aqui, como o meu pincel é um pincel redondo, eu venho deitando e dando umas batidinhas próximas ao meu desenho. Dou uma tirada de excesso de tinta e vou mesclando meu batidinho. Do outro lado, eu já joguei um pouquinho de tinta azul piscina para formando a minha sombra. Eu posso vir agora com um pouco de azul piscina e dando umas batidinhas aqui perto da minha peça, para já ir formando a minha sombra. Depois eu vou vir com o meu pincel de sombra e vou fazer a sombra como eu quero mesmo. Mas aqui eu já posso ir reforçando
reforçando o sombreado. Vou umedecer um pouquinho o pincel, tirar o excesso da água, colocar um pouquinho do azul piscina, um pouquinho de branco e vou continuar vindo. Ó, eu vou até dar o contorno nele e depois eu dou uma batidinha. Aqui eu não quero que ele fique tão escuro. Venho, dou a batidinha, já vou mesclando e puxando. Mesclando e puxando a minha tinta. Aqui eu tô vindo com o pincel bem deitadinho. Eu não tô batendo ele com a ponta assim como eu tava fazendo com o outro. Eu tô batendo ele de lado. Tô dando umas batidinhas de lado. Então, na verdade, eu tô rolando meu pincel aqui. Ele é um pincel redondo e eu tô dando uma roladinha nele. Depois eu posso vir, dar uma secada e continuar passando aqui. Vou vir com um pouco do azul clarinho, um pouco do azul piscina, e aqui eu posso até riscar ele. Ó, aqui onde é que eu quero. E de ladinho eu dou uma batidinha nele. Eu vou vir com ele aqui. Posso fazer isso. Posso dar uma batidinha de lado. Um pouquinho mais de azul. Esse é o azul piscina com um pouquinho de branco. Tiro o excesso, que o meu pincel tá um pouco úmido. E venho dando batidinha de leve para dar uma mesclada nessas cores. Nessas cores. Depois, como eu disse para vocês, eu vou vir com o meu pincel de sombra e vou terminar de sombrear. Bom, vou terminar de fazer o contorno e daqui a pouquinho a gente vai, ainda falta esse pedaço da orelha, daqui a pouquinho eu volto.